Uma tradição espiritual ou uma tradição de sabedoria é um corpo de conhecimentos e práticas que sempre partem de uma revelação e de uma história sagrada, de um mito trazido à Terra e compartilhado com determinada sociedade por um ser humano excepcional, um grande herói, um grande iluminado, um grande profeta, um grande santo. Em todas as tradições espirituais autênticas, veiculam um mesmo conhecimento, uma sofia perene, constituindo uma filosofia perene, uma teosofia ou uma sabedoria que é sempre a mesma, independente da época e da sociedade em que ela é manifestada e veiculada. Adquire apenas formas, cores e nomes diferentes para veicular as mesmas verdades, porém com características e matizes mais adequados àquela sociedade, com a cultura de seu povo, suas características corporais e psíquicas e seus contextos ambientais e geográficos. Esses grandes rios de sabedoria perene brotam sempre da mesma fonte, pois sempre são originários da mesma realidade divina. E no interior de cada sociedade em que essa tradição é veiculada, ela se apresenta em duas dimensões fundamentais. É transmitida de uma maneira mais superficial à totalidade daquela sociedade a qual ela se destina, formando sua dimensão esotérica, disponível para todos. E é ensinada de uma maneira mais profunda para as pessoas daquela sociedade que tem um desejo muito intenso de realmente compreender e vivenciar as respostas a respeito da origem, da natureza e finalidade da vida humana, constituindo sua dimensão esotérica e iniciática. Evidentemente, com o decorrer dos séculos, é normal que algumas dessas tradições de sabedoria percam sua dimensão mais profunda e interior, tornando-se então uma forma de ensinamentos rígidos, superficiais e excludentes em relação aos povos que não seguem a mesma tradição espiritual com aquelas mesmas formas e normas. É o que ocorreu com várias das religiões que foram se tornando dogmáticas e que passaram a se achar superiores às demais. Algumas das tradições espirituais mais recentes que passaram por essa grande diminuição do fluxo da sabedoria perene no seu interior foram a tradição cristã, a tradição judaica, a tradição muçulmana e a tradição budista. Uma parte expressiva dessas tradições magníficas e veneráveis se enrijeceram, pois amplos setores delas perderam o contato com a tradição primordial e universal que anteriormente irrigava a totalidade de seu corpo. Com isso, uma parte significativa das comunidades e dos líderes, mas felizmente não a sua totalidade, desses 4 importantes e venerados veículos da tradição divina primordial, passou a viver sob uma religião dogmática e exclusivista, gerando guerras, ódios, separações. Uma das tristes consequências disso foi, como uma reação natural ao dogmatismo, o surgimento do materialismo, o qual acabou por se instaurar de maneira dramática no Ocidente desde o Iluminismo, e tendo se tornado uma crença avassaladora desde o século XIX até os dias de hoje. É importante observar que no passado muitas outras tradições espirituais veneráveis também passaram por um processo de deterioração semelhante e acabaram por desaparecer, por terem deixado de cumprir a função e o propósito real pelo qual tinham sido reveladas e instauradas pela graça e a misericórdia divina.
Como já escrito no início deste texto, a fonte primária da qual todas as tradições espirituais legítimas nascem é a realidade divina. Elas jorram diretamente da sabedoria de Deus, do Verbo de Deus. E aquilo que é veiculado por elas, a sabedoria perene ou a filosofia perene, cuja essência é a mesma em todas elas, costuma ser chamada de tradição primordial, tradição polar ou simplesmente de tradição com T maiúsculo. Dentre os muito e belos afluentes que ainda fluem a partir dessa mesma fonte na superfície do nosso planeta, com suas águas cristalinas, podemos citar a cabala judaica, o hermetismo, o sufismo, o neoplatonismo, a mística cristã, as tradições ancestrais indígenas das Américas, Tupi, Guarani, Chavante, Crem, Pataxó, Quechua, Hopi, Pueblo, Crow, Navajo, Sioux, Inca, Yunit, Aleut, Cree, as tradições ancestrais africanas, Yorubá, Exira, Bantu, Dogon, Efik, Edo, o budismo, Mahayana e Tantrayana Vajrayana, o hinduísmo, o taoísmo e o shintoísmo. Portanto, vemos que, felizmente, mesmo no interior de algumas das tradições espirituais mais recentes, em que grande parte se deterioraram como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo e o budismo, ainda flui no interior de algumas partes delas, e às vezes de forma bem oculta, o riacho cristalino da sabedoria divina, unânime, universal e perene que elas nasceram para veicular. Há também vários afluentes da tradição primordial que irrigaram amplas regiões do planeta no passado e que nutriram milhares de almas, mas que já secaram ou que já não fluem na superfície. Alguns deles simplesmente se transferiram para dentro de outros rios que ainda estão fluindo na sabedoria da terra ou simplesmente passaram a ser chamados por outro nome. Entre esses antigos e grandes afluentes da tradição primordial, atualmente desaparecidos, estão a tradição egípcia, a tradição celta, o zoratrismo e o Bonpo do Tibete. Felizmente, grande parte dessas tradições espirituais que antes eram transmitidas de forma oral de geração em geração, passaram a ser registradas por escrito em manuscritos e depois em livros, que foram traduzidos para outros idiomas, atravessaram os séculos e chegaram até os dias de hoje, como é possível ver no catálogo atual da Polar Editora. Dentre essas obras de grande envergadura espiritual, ganham destaque as obras da tradição judaica, da tradição hermética, da tradição neoplatônica, da tradição alquímica, da tradição cristã, da tradição islâmica, da tradição xamânica. Obras até então inéditas na língua portuguesa e atualmente disponíveis para todos aqueles que querem estabelecer um contato direto com essas fontes cristalinas e autênticas. Boa leitura.